Agora, neste exato instante, escute, pois enquanto respira, o céu se move a teu favor. O invisível trabalha com precisão, e os anjos carregam ordens que levam teu nome escrito em fogo eterno. Estou chamando, outra vez, porque não há silêncio capaz de calar o som da minha voz ecoando no teu espírito. Há um mover que você não vê, mas que sente na alma. E esse estremecer que percorre teu corpo agora é o sinal de que eu, o Senhor, entrei neste ambiente. Fala à tua carne que tudo está parado, mas no mundo espiritual há labaredas queimando, há muralhas tremendo, há correntes se rompendo, porque o teu nome está em meu altar. Meu espírito insiste. Eu não paro de chamar. Chamo no vento, na solidão, no trânsito, no quarto, no cansaço, no olhar perdido. Eu chamo porque não desisti e jamais desistirei. Você tem sentido algo diferente, não tem? Uma inquietação, uma saudade sem nome, um vazio que nenhuma palavra humana consegue preencher. É porque sou eu. É porque eu tenho te rodeado com ternura, mas também com urgência. Não quero mais que ande pelos mesmos caminhos como se eu não existisse. Você pediu direção, mas não tem parado para ouvir. Você clama por mudança, mas tem se alimentado do mesmo ciclo. Então hoje, mais uma vez, de forma clara, firme e com autoridade celestial, eu digo: escute-me. Não ignore o meu chamado, porque toda vez que eu falo, o tempo se curva, a atmosfera responde, e até o que parecia permanente começa a se desmanchar diante da minha voz. Há uma janela de oportunidade aberta, e ela não ficará assim por muito tempo. Fique até o fim desta mensagem. Há algo que só revelarei no momento exato. Não é apenas uma palavra. É uma liberação que vem direto do trono. Você não está aqui por acaso. Sabe disso. Já percebeu que há algo diferente nesta voz. É porque é a minha. E se algo em você tremeu, se algo se arrepiou, é porque a tua alma reconhece o som do Criador. Eu te desenhei com minhas próprias mãos. Você não é falha do acaso, nem estatística da vida. Você é plano. Você é escolha. Você é resposta de uma oração antiga que fiz a mim mesmo antes de o mundo ser mundo. Então ouça bem. Se isso está tocando em áreas que ninguém conhece, compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa sentir o toque do céu. Inscreva-se neste lugar onde a minha voz sempre chegará até você. Não para te entreter, mas para te levantar, para te ativar. E deixe um comentário. Escreva apenas: eis-me aqui. Isso não é apenas um gesto. É uma marca profética. É uma resposta espiritual ao chamado que eu mesmo estou fazendo. Você já não tem mais forças para carregar certos pesos. E eu sei. Conheço o esforço que você faz para parecer bem quando por dentro algo se partiu. Conheço teu cansaço em tentar sustentar a casa, proteger os filhos, lidar com cobranças, silenciar as críticas e manter a fé viva quando parece que nada muda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca esteve só. Nunca. Enquanto todos dormiam, eu te vigiava. Quando você chorava no banheiro para não preocupar ninguém, eu recolhia cada lágrima como uma semente preciosa. Houve dias em que o fardo estava pesado demais, e ainda assim você levantou da cama. Sabe por quê? Porque eu te sustentei por dentro. Porque ainda que teus olhos não me vissem, tua alma me reconheceu. Meu amor te puxou para cima quando o chão parecia te engolir. E é por isso que agora, mesmo sem entender tudo, teu coração se abre novamente. É a minha presença te cercando agora. Não se trata apenas de religião, nem de seguir regras. Trata-se de conexão viva com aquele que te conhece como ninguém.
O que você sente agora não é emocionalismo, é espiritual. É como se uma presença forte estivesse aí contigo, não é? Sou eu. E estou aqui porque você tem valor. Porque há algo em você que é raro. Porque mesmo sem perceber, você me buscava com o olhar. E eu vi. Vi quando você olhou para cima sem dizer nada, só esperando que algo acontecesse. Vi quando você orou com palavras simples, mas com verdade. Vi quando você pensou que ninguém se importava. Eu sempre me importei, sempre estive aqui. E agora quero que saiba, há um mover em andamento. Algo já começou no invisível. Não é visível aos olhos ainda, mas é real. E virá. Você tem enfrentado pressões que ninguém vê. Preocupações com os filhos, com o casamento, com o trabalho, com a saúde. Tem dias em que a mente não para. Você sorri por fora, mas por dentro está cansado. E nesse cansaço, eu chego. Filho, filha, preciso interromper esta mensagem por um momento. Porque existem pessoas me ouvindo agora que chegaram exatamente ao ponto em que Moisés chegou diante do Mar Vermelho. Atrás dele havia um exército se aproximando. À frente dele havia um mar impossível de atravessar. Não havia uma solução visível. Não havia um caminho claro. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Você olha para a sua saúde e não sabe o que fazer. Olha para a sua família e não sabe o que fazer. Olha para uma situação financeira que se arrasta há meses, talvez há anos, e não sabe o que fazer. E a pergunta que continua voltando ao seu coração é sempre a mesma. Meu Deus, qual é o próximo passo? Meu Deus, até quando? Porque existe um sofrimento que quase ninguém vê. É o sofrimento de quem já orou sobre a mesma situação dezenas de vezes. De quem acorda e dorme pensando no mesmo problema. De quem tenta ser forte diante da família, mas por dentro está cansado. Você continua acreditando em Deus, continua orando, continua esperando, mas chegou a um momento em que já não sabe qual direção seguir. E talvez a sua dor não seja falta de fé, talvez seja o cansaço de caminhar tanto tempo sem conseguir enxergar uma resposta. Lembre-se de algo. Quando Josué chegou diante do rio Jordão, Deus não mostrou tudo o que iria acontecer. Deus mostrou apenas o próximo passo. E quando ele decidiu obedecer, as águas se abriram. Foi assim com Moisés. Foi assim com Josué. Foi assim com muitos servos de Deus. Antes da vitória, veio a direção. Antes do milagre, veio o próximo passo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para alguém que está me ouvindo agora. E antes que você diga, mas eu quase não leio, eu estudei pouco, eu nem sei mexer direito no celular, ou até mesmo, isso não é para mim. Deixe eu lhe dizer algo. Deus nunca trabalhou apenas através dos mais preparados. Muitas vezes Ele escolheu pessoas simples, cansadas e cheias de dúvidas para transformar suas histórias. Não importa a sua idade. Não importa o quanto você estudou. O que importa é aquilo que Deus pode fazer quando alguém decide dar um passo de fé. Por isso eu quero colocar algo diante dos seus olhos. Nos comentários existe um link azul, e nele está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Não abra por curiosidade. Não abra porque alguém mandou. Não abra porque eu estou falando. Abra apenas se você realmente precisa de uma direção para algo que está vivendo neste momento, e está disposta a acreditar. Porque às vezes, a mudança que uma pessoa espera há meses, ou até anos, começa quando Deus coloca diante dela uma palavra no momento certo. Então toque no link azul. Abra o livro. Seguiu, você responderá: foi Deus, porque eu te chamei, te preservei, te guardei, e agora te posiciono. Esta mensagem não termina com ponto final, porque o que eu tenho para fazer em você apenas começou. E nada, absolutamente nada poderá impedir. Quando você sente aquela pressão inexplicável no peito e olha ao redor tentando entender o que está acontecendo, é porque algo dentro de você grita por uma resposta maior. Não é ansiedade, não é só preocupação.
É o teu espírito tentando se alinhar com a minha voz. Você percebe o quanto tem corrido por fora e ainda assim está parado por dentro? Não é porque você é fraco, mas porque o mundo te feriu onde era mais sensível. E é nesse lugar, tão íntimo, que eu quero agir. Você se lembra de quando segurou o choro para que ninguém percebesse o peso que estava carregando? Eu vi. Vi quando você disfarçou sorrisos, calou gritos internos e tentou seguir como se estivesse tudo certo. Mas por dentro, você só queria um sinal de que ainda estava sendo visto. Então ouça com atenção. Eu estou aqui e sempre estive. A diferença é que agora você está sensível o suficiente para perceber que sou eu quem está falando. E há algo urgente prestes a ser liberado. A tua mente questiona, tua carne hesita, mas o espírito dentro de você já sabe. Esta é a hora. Há um mover acontecendo, e o que está para chegar vai restaurar o que você pensou que tinha perdido para sempre. Mas para isso, é necessário parar por um instante e ouvir. Porque a minha palavra não ecoa no barulho, ela floresce no silêncio. Respira. Sente. A paz que está se espalhando agora não é emocional, é espiritual. E onde minha paz entra, a confusão perde o controle. Você passou por ciclos que te deixaram esgotado. Situações repetidas, conversas que se tornaram desgastantes, relacionamentos que machucaram mais do que curaram. E ainda assim, você se manteve firme. Não porque tinha todas as respostas, mas porque algo dentro de você se recusava a desistir. E é essa resistência que eu honro. Você não sobreviveu por acaso. Você resistiu porque eu te preservei. E agora é o momento em que a preservação se transforma em propósito revelado. Há um plano em andamento que carrega teu nome com exatidão. E cada detalhe está sendo cuidadosamente alinhado para que o cumprimento seja completo. Mas escute, há momentos que exigem renúncia. Você não pode carregar tudo e ainda correr com leveza. Algumas coisas precisam ficar no caminho. Feridas, inseguranças, velhos padrões de pensamento. Solta, libera, confia. Porque quando você abre mão, eu preencho com o novo. E o novo que vem é maior que tudo o que passou. Pare de tentar entender tudo com a lógica. As coisas espirituais não se explicam, se discernem. E o que eu estou fazendo agora não faz sentido à mente natural, mas faz sentido para o coração que crê. Não se trata de merecimento, mas de graça. Não se trata de controle, mas de entrega. A tua parte é confiar, a minha é cumprir. E eu nunca falhei com ninguém. Não será com você que isso acontecerá. Eu já comecei algo. E o que eu começo, eu termino com glória. Se você sente que essa mensagem está te tocando de forma pessoal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Talvez o que você ouviu aqui seja a resposta que alguém está esperando em silêncio. E se ainda não fez parte deste canal, inscreva-se. Aqui, você sempre encontrará um lugar de refúgio, direção e voz espiritual. E deixe um comentário dizendo: eu creio no plano de Deus. Esse simples ato carrega peso no invisível, porque onde há fé, há movimento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Quantas vezes você se sentiu cercado por todos os lados? Como se estivesse dentro de uma sala escura, sem portas e sem janelas. Eu conheço bem esse sentimento. Mas estou aqui para te lembrar que onde parece não haver saída, eu crio caminhos. Onde não há recursos, eu provoco provisão. Onde a mente diz que acabou, eu declaro que está apenas começando. Não escute a voz da derrota. Escute a minha. Porque minha palavra quebra diagnósticos, vence estatísticas e muda histórias. Você tem orado por respostas específicas.
e acha que eu não estou ouvindo porque não vê resultados imediatos. Mas há respostas que não são visíveis, são sentidas. Às vezes, a primeira resposta não é um milagre externo, mas um realinhamento interno. Eu começo consertando dentro para depois liberar fora. Por isso, se ainda parece tudo igual, celebre mesmo assim. Porque só o fato de você estar aqui, respirando, ouvindo, sensível, já é sinal de que eu estou agindo. Já te chamaram de forte, mas só eu sei o quanto você se esforça para continuar. Ninguém viu quando você chorou em silêncio, orando para que tudo mudasse, pedindo sinais no meio da rotina. E sabe o que eu fiz com cada lágrima? Transformei em sementes. E agora é tempo de colheita. Mas não de qualquer colheita. Uma colheita baseada em fidelidade. O que virá até você não será fruto do acaso. Será cumprimento de promessas que eu mesmo estabeleci no meu tempo. Você sente que tem gente que não entende o que você está vivendo. Às vezes, nem você entende. Mas não tente explicar o que é espiritual para quem vive só no natural. Eu estou te conduzindo em caminhos que exigem fé, não explicações. E é por isso que você sente esse conflito. É a separação entre o que é humano e o que é divino. Mas fique tranquilo, porque quem te guia sou eu. E eu não erro o caminho. Mesmo quando parece escuro, eu sou tua luz. Tem algo especial acontecendo agora. Um alinhamento de circunstâncias que você nem imagina. Tem gente sendo tirada do teu caminho para que a tua jornada fique mais leve. Tem portas que estão se fechando, porque outras maiores estão prestes a se abrir. Confie nos meus fechamentos assim como confia nos meus começos. Eu cuido do todo. O teu papel é continuar andando, e mesmo que seja devagar, vá. Porque a direção correta vale mais que a velocidade. Se isso está te alcançando, continue. Não saia ainda. O melhor está sendo liberado agora. Este é o ponto onde muitos desligam, mas você não. Você vai até o fim. Porque há uma palavra final que eu quero que você... Filho, antes de continuarmos, preciso falar com aqueles que estão carregando um peso muito grande neste momento. Existem pessoas me ouvindo agora que choraram antes de dormir esta semana. Existem pessoas que receberam uma notícia que abalou suas forças. Existem pessoas lutando por um filho que se afastou, por um casamento que parece estar se desfazendo, por uma porta financeira que nunca se abre, por uma enfermidade que trouxe medo para dentro de casa. Assim como Marta e Maria olharam para sua situação e acreditaram que tudo havia terminado, talvez você também esteja olhando para algo que parece impossível de mudar. Talvez você já tenha orado centenas de vezes sobre a mesma situação. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez exista uma pergunta que você faz constantemente. Meu Deus, até quando? Por isso quero que você preste atenção. Nos comentários deste vídeo, existe um link azul. Nesse link está o livro Quando Tudo Parece Perdido. Abra este livro. E não é por acaso que estou mencionando isso agora. Porque quem está bem, dificilmente entende a importância de uma direção. Mas quem já chorou em silêncio, quem já sentiu medo do amanhã, quem já ficou acordado pensando em como resolver um problema que parece não ter solução, sabe exatamente o valor de encontrar uma palavra no momento certo. Se você é uma dessas pessoas, vá agora aos comentários. Toque no primeiro link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia as primeiras páginas antes de continuarmos. Porque às vezes o que está consumindo suas forças há meses não começa a mudar quando a situação muda. Começa a mudar quando Deus muda a maneira como você enxerga a batalha que está diante de você. Vá agora aos comentários. Toque no link azul, abra o livro. Depois volte para esta mensagem, porque ainda preciso falar algo importante ao seu coração. Para que você não apenas sobreviva, mas viva plenamente o que eu preparei. Não com medo, mas com ousadia. Não com dúvida, mas com confiança.
Se você puder escrever nos comentários, tua luz me guia, saberá que algo especial está sendo ativado. Porque palavras declaradas em fé têm poder. E assim como Pedro andou sobre as águas porque confiou, você também caminhará sobre o que antes te afundava. A tua fé não será mais teórica. Ela se tornará movimento, ação, milagre. E não será apenas para você. Será testemunho para quem está à tua volta. Eles verão e saberão que fui eu quem fiz. Permaneça. Não saia ainda. A voz que fala contigo é a mesma que separou o mar, sustentou o profeta, protegeu os fiéis na fornalha. Eu sou o mesmo. E estou agora, não só te chamando, mas te equipando. Porque o que está por vir exigirá uma nova postura, um novo olhar, um coração alinhado. E você está pronto. Pronto para sair da caverna e viver a plenitude. Pronto para deixar de sobreviver e começar a cumprir. Pronto para ser tudo o que eu sonhei para você. E isso ninguém poderá impedir. Não se trata apenas de recomeçar, mas de reconhecer que aquilo que parecia perdido estava, na verdade, sendo guardado para o tempo exato. Você não foi esquecido. Apenas está sendo preparado para viver algo que exige um coração mais firme, mais maduro, mais sensível ao que vem do alto. Há promessas que estavam adormecidas e hoje estão sendo tocadas pela minha palavra. Sinta. Respire, porque esse é o momento em que tudo começa a se alinhar dentro de você. Quantas vezes você parou no meio da rotina, sentiu um peso que não sabia de onde vinha e olhou para o céu buscando por um sinal? Essa angústia silenciosa, que você disfarça com força, é o eco de algo maior gritando por dentro. Não é fraqueza, é a sensibilidade da tua alma dizendo: preciso de algo mais profundo. E eu, que conheço até o que você ainda não conseguiu nomear, estou tocando aí, nessa área que você mesmo tentou esconder. A dor que você não contou para ninguém, eu conheço. Os dias em que tudo estava bem por fora, mas por dentro uma tempestade se formava. Eu estava lá. Eu me mantive ao seu lado quando todos se afastaram. E ainda que você não tenha me visto, foi a minha presença que te sustentou. Eu continuo chamando, porque você é alvo de algo eterno. Você é parte de um propósito que carrega marcas, mas também carrega destino. E o céu não sossega enquanto você não entende quem é. Há algo sendo reconstruído dentro de você agora. É como se camadas estivessem caindo e o teu verdadeiro eu estivesse emergindo. Eu sopro vida nova sobre tua identidade. Você não é o que disseram, não é o erro que cometeu, nem o abandono que sofreu. Você é criação intencional. É resposta à oração que alguém um dia fez. E enquanto ouve essas palavras, algo se cura aí dentro. Uma confiança silenciosa nasce de novo. E ela não será abalada. Você já pensou em quantas batalhas enfrentou sozinho? E mesmo sem ajuda, seguiu. Isso revela o quanto você é forte. Mas hoje, eu venho para te lembrar que não precisa continuar sozinho. Eu sou teu refúgio, tua fonte. Estou aqui para dividir o peso e multiplicar a paz. Entenda isso. Não te chamo para religião. Te chamo para relacionamento. Quero que caminhe comigo, não por obrigação, mas porque teu espírito reconhece que só em mim encontra descanso. Se neste momento algo te trouxe clareza, envie esta mensagem para alguém que também precisa ouvir. Multiplicar a luz é parte do propósito. Se quiser continuar recebendo palavras assim, inscreva-se. Isso mantém nossa conexão viva e você sempre terá onde buscar direção. E se desejar, comente abaixo. Tua presença me transforma. Suas palavras liberam movimento no invisível.
O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Os teus dias não foram desperdiçados. Até os momentos que você considerou perdas foram usados para moldar tua percepção. E agora, o que parecia caos se transforma em clareza. Você começa a ver sentido onde antes havia dor. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu abri teus olhos para o que realmente importa. O valor da paz, a força do silêncio, o poder de uma oração simples. Nada passou despercebido, e tudo será redimido. Você sente saudade de quem era, e ao mesmo tempo, esperança por quem pode se tornar. Esse conflito não é confusão, é transição. Está saindo de um tempo e entrando em outro. Está deixando para trás o que não serve mais e recebendo o que vem do céu. Isso gera desconforto, mas também gera crescimento. Não lute contra isso. Se permita ser transformado. A borboleta só voa depois de rasgar o casulo. E esse rasgar, por mais difícil que seja, é parte da liberdade. Existem palavras que você nunca ouviu de quem esperava. Palavras que validariam tua existência, tua história. Mas hoje eu te digo, você é aceito, é amado, é visto. E não por méritos, mas por essência. Não precisa mais buscar aprovação em vozes humanas. O que eu falo sobre você é eterno. E quando você começa a acreditar nisso, tudo muda. Até teu jeito de caminhar muda. Porque quem se sabe amado não anda mais como alguém esquecido. Haverá um tempo, e ele está próximo, em que você olhará para trás e entenderá que nada foi em vão. Cada lágrima, cada espera, cada silêncio carregava um propósito. Você será surpreendido, não com algo comum, mas com aquilo que supera toda expectativa. Porque eu não dou apenas o necessário, eu transbordo, e você precisa se preparar para o transbordar que vem. Amplie tua fé, expanda tua visão. Eu estou fazendo tudo novo. Quantas vezes você quis ser forte, mas só queria colo? Queria alguém que dissesse, vai passar, e que ficasse ao seu lado até passar. Eu fui esse alguém, mesmo quando você não percebeu. Eu segurei tuas mãos nos momentos em que tudo parecia desabar. Eu te renovei em silêncio, no meio da noite quando o mundo dormia. Hoje, você precisa saber, nunca mais estará só. Porque agora, você reconhece minha presença até no simples respirar. Você tem buscado respostas, e elas não virão como esperava. Virão através da paz que começa a crescer no meio da incerteza. Essa paz que agora te envolve é a maior prova de que estou contigo. Porque a minha paz não depende de circunstâncias. Ela é constante. É base. E quando você aprende a permanecer em paz mesmo diante da pressão, você se torna inabalável. E eu estou te tornando assim. Firme, sereno e cheio de esperança. Houve dias em que você pensou que tinha retrocedido, mas, na verdade, estava sendo reposicionado. Não foi perda, foi estratégia. Eu tirei você de lugares onde sua alma estava sendo drenada e te levei para lugares de crescimento, mesmo que em silêncio. Não questione tanto o que terminou. Celebre o que está nascendo, porque este é o tempo onde a semente que ficou enterrada começa a romper a terra e a se mostrar ao mundo. A minha voz continuará ecoando até que você compreenda a profundidade do meu amor. Ela não cessa, porque não se trata apenas de chamar, mas de restaurar. Quando chamo, é porque vejo algo precioso, e você é precioso. É parte do plano que ninguém pode cancelar, e ainda que tentem te diminuir, eu mesmo te exaltarei. Porque honro quem permanece, quem me escuta, quem confia.
E você tem feito isso, mesmo com o coração apertado. Não existe oração perdida. Cada palavra que saiu da tua boca subiu até o trono, mesmo aquelas feitas em voz baixa, com medo, no meio da correria. Eu escutei. E hoje venho dizer que muitas delas já estão sendo respondidas. Você verá sinais, e não serão. Escuta a minha voz agora, pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que, até este exato segundo, manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Mas hoje, eu não venho te trazer apenas um consolo. Eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento, mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração? Lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei, eu o tornei pai de nações porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta, mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso Manam VIP exclusivo não é uma escolha comum, é o lugar da tua aliança definitiva. É o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. E eu te digo mais, quem decide caminhar junto com esta obra também recebe direção, fortalecimento, palavras liberadas diariamente e conteúdos preparados com oração para aproximar ainda mais a sua vida da minha presença. Nada do que é feito com fidelidade passa despercebido diante de mim. Clique agora no link azul fixado abaixo e entre para esta missão que eu preparei. Filho, não ignore o que você está sentindo agora. Eu coloquei uma oportunidade diante de você para que esta obra continue de pé. O tempo de agir é este. Clique agora no link azul fixado abaixo. Não é apenas um link, é a sua resposta ao meu chamado. Clique agora e entre para esta missão que eu preparei exclusivamente para você. Não é destruição, é liberação. São as estruturas antigas cedendo espaço para um novo começo. O que você sente agora não é fim, é preparação. Eu te coloco de pé em meio ao que parecia terra arrasada e te faço florir onde antes havia só deserto. Esse renascimento começa por dentro. Começa com tua escuta, com tua entrega, porque quem escuta com o coração já está a um passo de ser transformado. Não é tarde demais, nem pequeno demais, nem invisível demais. Eu te vejo exatamente onde está. E o que carrega aí dentro, mesmo que sem nome, eu conheço profundamente. As inquietações, os sonhos sufocados, os abraços não recebidos, os silêncios longos. Tudo isso foi anotado. Nada passou despercebido. E agora, eu te chamo porque chegou o tempo de não apenas sobreviver,
mas viver com plenitude. Uma vida onde a presença substitui a ausência. Você já tentou vencer sozinho e por um tempo pareceu que estava conseguindo, mas o cansaço que carrega não é do corpo, é da alma. É por isso que as forças parecem falhar sem motivo. É porque o que você precisa agora não é mais resistência, é restauração. E restauração só acontece quando há rendição. Eu não peço esforço, eu peço verdade. Se entregue com sinceridade, sem máscaras, sem medo. Eu acolho cada parte quebrada e transformo em testemunho. Quantas promessas você guardou no peito com medo de acreditar de novo? Eu sei. E mesmo assim te digo, acredita mais uma vez, porque agora é diferente. Agora é o tempo do cumprimento. A tua espera não foi ignorada, foi trabalhada. Eu amadureci tua fé enquanto parecia que nada acontecia. E é essa fé, moldada no secreto, que agora ativa o extraordinário. Porque onde o homem desacredita, eu ainda posso agir com força. Se essa palavra está fazendo sentido, não guarde só para si. Alguém ao teu lado também precisa escutar essa voz. Compartilhe. Multiplique. Há poder no que você decide espalhar. E se deseja continuar caminhando sob essa direção, inscreva-se neste canal. Aqui, a palavra não cessa. Ela continua até completar a obra. Deixe nos comentários. Minha alma escolhe confiar. E com fé, viva a promessa de Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu tenho visto as tuas batalhas internas, aquelas que você não teve coragem de contar a ninguém, teus conflitos com a fé, tuas perguntas sem resposta, tuas noites longas e pensamentos acelerados. Nada disso me afasta de ti. Pelo contrário, eu me aproximo ainda mais, porque onde há luta, há campo fértil para o sobrenatural. E o sobrenatural só se revela aos que permanecem mesmo sem entender tudo. E você tem permanecido. A força que você precisa não virá de fora, virá de dentro, porque já habita em ti tudo o que é necessário para vencer essa estação. Eu não coloco ninguém em uma estrada sem antes prover o que ele precisa para atravessá-la. Você não foi lançado à própria sorte. Eu estou contigo em cada passo. E mesmo quando o chão parece incerto, tua fé é o que pavimenta o caminho. Dê mais um passo, mesmo tremendo, mesmo sem ver o final. Eu garanto tua chegada. Muitas vezes o que parece um atraso é na verdade o momento exato em que estou te protegendo de algo que você não vê. Não questione apenas o que não aconteceu. Pergunte também o que deixei de permitir por amor a ti. Você nem imagina quantas situações eu reverti em silêncio. Quantos perigos foram desviados. Quantas palavras duras foram impedidas. Porque eu sou o guarda da tua história. E quem guarda tua história, também escreve tua vitória. Você precisa começar a olhar para si com os meus olhos. Ver-se como alguém em construção, não em ruína. Como alguém que carrega promessas, não rejeições. Eu não olho para os teus erros. Eu olho para a tua essência. E tua essência ainda é boa, ainda é redentora, ainda é capaz de tocar o mundo ao redor. Não deixe que a dor endureça teu coração. Mantenha a tua ternura viva, porque é nela que meu espírito encontra abrigo. Você vai perceber com o tempo que as coisas mais dolorosas que viveu se tornarão as mais poderosas ferramentas que usarei em tua missão. Nada será desperdiçado, nem os medos, nem os choros, nem os porquês engasgados. Tudo será transformado em força, e essa força será a ponte para outros que estão no mesmo lugar que você esteve. Você será a resposta, mesmo quando achava que era só pergunta. Você foi criado para algo maior do que sobreviver a semanas difíceis.
Existe um projeto de eternidade impresso no teu coração. E esse projeto está sendo ativado agora, neste exato momento, enquanto você permite que estas palavras penetrem teu íntimo. É mais que emoção. É o toque da revelação. E a revelação tem o poder de destravar aquilo que há anos estava travado. Você está destravando coisas hoje. Coisas que pareciam impossíveis. Não importa quantas vezes você se calou por medo de parecer fraco. Eu vi cada silêncio e li cada pensamento. E hoje eu te dou liberdade. Liberdade para ser inteiro, vulnerável, humano. E ainda assim, profundamente amado. Você não precisa mais esconder tuas dores. Pode trazê-las a mim. Eu não rejeito o quebrado. Eu transformo. Eu restauro. E aquilo que parecia irreparável se tornará teu maior testemunho. Você está sendo renovado sem perceber. Algo dentro de você já começou a mudar. Teus pensamentos estão sendo realinhados. Tua sensibilidade está voltando. Tua fé está ganhando vida. Isso é meu espírito trabalhando. Silencioso, mas eficaz. E ainda que pareça que nada mudou lá fora, dentro de ti já existe outra atmosfera. Um novo ambiente. Um novo respirar. E onde há novo fôlego, haverá nova história. Quando tudo parecer confuso novamente, porque sim, haverá dias assim, lembre-se do que sentiu agora. Volte a este momento. Reescute essas palavras. Deixe que elas sejam âncoras em meio ao vento, porque haverá tempestades, mas também haverá voz no meio delas. A mesma voz que acalmou o mar. A mesma voz que continua te chamando. A mesma que ainda disse: vem, anda sobre o que te assustava. Talvez você precise hoje apenas fazer uma escolha interna. Não se acostumar com o que te diminui. Não aceitar como definitivo o que era só temporário. E essa escolha silenciosa, feita no íntimo da tua alma, mudará o curso da tua vida. Decida confiar, mesmo com dúvidas, mesmo com medos. Porque a confiança não exige ausência de medo, mas presença de fé. E você tem fé. Ela só estava esperando ser despertada. Se puder, escreva nos comentários: minha fé está viva. Declare isso com o coração. Palavras liberadas em fé não voltam vazias. Elas se tornam sementes que darão fruto no tempo certo. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Caminhe assim, não esperando garantias, mas confiando na promessa. Ela ainda está de pé, e você está mais perto do cumprimento do que imagina. Aqueles que duvidaram do que você carregava, verão com os próprios olhos o que eu farei. Não para a tua glória, mas para que saibam que fui eu quem conduziu cada detalhe. Não se preocupe com justificativas. Apenas viva com integridade. O tempo da revelação vindicará teu nome, tua jornada, tua história. E quando isso acontecer, tudo o que antes era sombra se tornará clareza. E a luz que eu coloquei em ti não será mais apagada. Você passou por estações secas, onde tudo parecia murchar. Amigos se afastaram, oportunidades desapareceram, e você sentiu que estava sendo deixado para trás. Mas o que parecia abandono era preparação. Eu estava cuidando de cada detalhe, mesmo que você não visse. Tirei ruídos, calei vozes para que você aprendesse a discernir a minha. E agora essa clareza que começa a nascer é fruto da tua resistência. Você não caiu à toa, você caiu para crescer. Houve momentos em que tua alma gritou por alívio, e mesmo que ninguém escutasse, eu ouvi. Você chegou a pensar que não aguentaria mais uma decepção, mais uma perda, mais uma incerteza, mas ainda assim você levantou. E é por isso que hoje te chamo com mais intensidade, porque dentro de ti há uma força que não veio do mundo, veio de mim.
Ela nasceu nas madrugadas em que você dobrou os joelhos e entregou o que não podia mais segurar. As dores que você viveu te moldaram, mas não definem quem você é. O que te define é o que eu falo a teu respeito. E eu digo que você é parte de um propósito que ainda não foi revelado por completo. O tempo da espera não foi castigo, foi preparo. Tudo o que passou está sendo usado como ferramenta. Nada será descartado. Eu sei onde cada marca está. E é ali, exatamente ali, que eu derramo cura e vida nova. Porque meu amor preenche até o que você não entende. Você foi ensinado a esconder as feridas, a fingir que estava tudo bem. Mas hoje, eu te chamo para trazer à luz tudo o que te pesa. Não para te expor, mas para... Filho, permita-me falar novamente ao seu coração. Enquanto você escuta esta mensagem, percebo algo que muitas vezes ninguém ao seu redor consegue enxergar. Você se acostumou a ser forte. Você se acostumou a dizer que está tudo bem. Você se acostumou a carregar preocupações que não compartilha com ninguém. Mas existe uma diferença entre ser forte e carregar sozinho um peso que está consumindo suas forças. Moisés chegou a um momento em que não conseguia mais sustentar tudo sozinho. Elias chegou a um momento em que suas forças se esgotaram. Até os homens que caminharam comigo precisaram aprender que existem batalhas que não podem ser enfrentadas apenas com esforço humano. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você continua lutando, continua tentando, continua acreditando, mas seu coração está cansado. Por isso quero lembrar algo. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nele está o livro, Quando Tudo Parece Perdido. Abra este livro. Talvez hoje você não precise de mais uma opinião. Talvez você não precise de mais uma preocupação. Talvez você precise apenas parar alguns minutos e permitir que eu fale ao seu coração. Se sentir isso dentro de você, vá aos comentários, toque no link azul e abra o livro. Depois volte para continuarmos juntos. Te mantinha preso ao que já não serve mais. O que estava repetindo vai cessar. E no lugar do automático, eu te dou novidade. Você não vai mais andar em círculos. Vai avançar. Vai romper. E os teus dias deixarão de ser suportáveis para se tornarem memoráveis. Você já perdeu coisas que pareciam definitivas. Gente que você jurava que estaria até o fim. Planos que pareciam perfeitos, e com isso, perdeu partes de si. Mas hoje, eu recolho tudo que foi partido, e refaço, e reformo, e restauro. Você verá beleza surgindo do que antes era ruína. Verá renovo onde havia apenas saudade, porque meu toque transforma cinzas em testemunho. E o que você viveu até aqui será apenas o começo do que está por vir. Existe em você uma resistência que poucos entendem. Você não para. Você insiste. Mesmo ferido, continua servindo, ajudando, amando. E é essa entrega silenciosa que move o céu. Porque eu não olho para o barulho, eu olho para o coração. E o teu, mesmo cansado, continua disposto. Por isso eu te recompenso. Não com aplausos, mas com presença. E onde minha presença chega, nada permanece como antes. A transformação começa sem aviso, mas nunca sem propósito. Você achou que tinha perdido tempo em algumas escolhas, mas nada que é vivido com sinceridade é desperdiçado diante de mim. Eu uso até o que deu errado para construir algo melhor. O que parecia uma estrada sem volta será redirecionado. Eu coloco setas onde não há mapas. E mesmo quando tudo parecer confuso, você sentirá paz. Porque essa paz será a confirmação de que está no caminho certo. E onde há paz, há direção divina. Você tem orado por respostas. E hoje eu venho como resposta. Não com explicações longas, mas com presença que preenche. Nem toda resposta vem com lógica, mas toda resposta que vem de mim traz transformação. Sinta isso agora.
Essa presença suave que toma teu peito é a confirmação. Eu estou aqui. Eu falo contigo. E não para te assustar, mas para te alinhar. Porque os teus próximos passos não serão por tentativa, serão por revelação. Tem promessas que você quase esqueceu, que ficaram guardadas em um canto da mente como quem não quer mais sofrer por esperar. Mas hoje, eu as tiro do esquecimento. Eu reacendo. Eu reposiciono. O que parecia impossível está voltando ao centro da tua fé. E você perceberá em breve que aquilo que te feriu será exatamente o que te impulsionará para o cumprimento. A dor será convertida em autoridade. E ninguém poderá negar o que eu farei. Você foi chamado para algo que o mundo ainda não reconheceu. E está tudo bem. Nem todo chamado começa em público. O de Davi começou no pasto, o de José no cárcere. Mas ambos chegaram onde eu determinei. E com você não será diferente. O que parece escondido é só o útero onde estou gerando tua próxima estação. Quando chegar o tempo de aparecer, você não surgirá despreparado. Surgirá cheio de unção, sabedoria e direção. No tempo certo você florescerá. Se tudo parece silencioso demais, saiba, o céu não está calado, está concentrado. Eu não trabalho no barulho. Eu opero com precisão. E o que estou fazendo agora exige silêncio para não ser interrompido. Confie nesse silêncio. Ele não é ausência, é estratégia. Você verá que tudo o que parecia parado estava, na verdade, sendo organizado. Cada detalhe, cada conexão, cada circunstância. Quando tudo se alinhar, parecerá de repente. Mas eu sempre estive fazendo. Você está sendo alinhado com um tempo novo. E esse tempo exige que você largue pesos antigos. Há bagagens emocionais que já cumpriram seu papel. Você não precisa carregar mais. Libere o que te prende. Perdoe o que te consome. Solte o que não frutifica. Não se trata de ignorar, mas de redirecionar. Quando você solta, abre espaço. E quando há espaço, eu preencho. O novo só entra onde há liberdade. E liberdade começa com decisão. O que está por vir não exige perfeição, exige disponibilidade. Eu não escolho os mais preparados, eu preparo os que escolho. E você foi separado. Não por acaso, mas por intenção. Eu vi algo em você que ninguém viu. E é esse algo que será despertado. Não se compare. O que eu farei contigo é exclusivo. E tudo que vem do céu carrega um selo, impossível de ser interrompido. O que eu comecei em você não será interrompido por circunstâncias. Você está sendo lapidado, e não por acaso. Cada decepção, cada perda, cada instante em que você se viu tentando juntar pedaços que não se encaixavam mais, tudo isso estava dentro de um processo maior. Você não foi deixado para trás. Foi escondido, e há uma diferença entre ser esquecido e ser reservado. Quando eu reservo, é porque o que está sendo formado em você carrega algo sagrado, algo que o tempo não apaga, algo que ninguém poderá copiar. Não existe força mais bonita do que a que nasce da fraqueza reconhecida. Quando você entende que não precisa provar nada para ninguém, quando para de correr atrás da aprovação que nunca veio e volta os olhos para quem te criou com intenção, algo muda. Você começa a andar com mais leveza. Começa a ver beleza nas coisas pequenas. E começa a perceber que há algo dentro de ti que resistiu a tudo e continua vivo. Esse algo sou eu, pulsando dentro da tua alma. É comum não entender o motivo de certas pausas. Você se pergunta por que algumas orações ainda não foram respondidas, por que alguns caminhos se fecham mesmo quando você tem boas intenções. Mas saiba disso. Há portas que eu fecho por amor.
E há silêncios que eu mantenho para proteger tua fé. O tempo de espera não é vazio. Ele é preenchido por uma obra invisível, onde eu moldo tua visão para que, quando o novo chegar, você não o trate como velho. Eu não desisto de quem escolho. Mesmo quando você pensa que se afastou demais, eu continuo perto. Mesmo quando acha que falhou, que não merece mais recomeçar, eu vejo oportunidade. Você ainda é plano, ainda é resposta, ainda é promessa em construção. E se você sente que essa palavra está tocando fundo, compartilhe. Seja instrumento para que outra alma também se reconecte com o céu. E se deseja manter esse vínculo vivo, inscreva-se aqui. Nos comentários escreva: tua verdade me reconstrói. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Para o Salmo 147, 3. Você foi criado para ser mais do que sobrevivente. Foi gerado para multiplicar esperança. E mesmo quando tudo em volta tenta calar tua essência, eu te relembro quem você é. Você é aquele que permanece quando os outros recuam. Aquele que, mesmo ferido, escolhe o bem. E é por isso que minha presença não se afasta, porque eu honro o coração que não se entrega à amargura. Há uma nobreza escondida em ti que só o céu conhece por inteiro. Muitos não compreenderam tuas escolhas, julgaram tuas ausências, criticaram teus silêncios. Mas eu conheço o que estava por trás. Vi as batalhas internas que ninguém percebeu. Vi os sacrifícios feitos por amor. Vi a tua tentativa de manter a paz, mesmo quando tudo pedia reação. E por isso eu te sustento, porque tua luta não foi em vão. O que você plantou em lágrimas colherá em abundância. Nada foi perdido. Tudo está sendo contado. Existe um tipo de solidão que ninguém entende. Não é ausência de pessoas, é ausência de sentido. Você está cercado, mas vazio. Presente, mas distante. E mesmo assim escolhe continuar. Esse é o tipo de força que o mundo não valoriza, mas o céu celebra. Eu vejo cada passo dado com coragem, e estou colocando em tua frente caminhos novos. Onde parecia fim, surgirá recomeço, e onde não havia direção virá clareza, porque eu nunca deixei de te guiar. Talvez você se sinta cansado, não no corpo, mas na alma. Cansado de tentar, de orar, de acreditar, e mesmo assim, algo dentro de você ainda não se apagou. Esse resquício de fé que insiste em sobreviver é a prova de que eu ainda estou em ti. A chama que eu acendo, ninguém apaga. Ela pode diminuir, mas nunca será extinta. E hoje, através desta palavra, eu sopro sobre essa chama. Soprar é meu jeito de reanimar, de reacender, de fazer voltar à vida o que parecia morrer. Não confunda a ausência de resposta com a ausência de presença. Há silêncios que são estratégias. Eu me calo para que você aprenda a confiar além do que sente. E quando você ultrapassa esse ponto de desconforto e escolhe crer, mesmo sem sinais visíveis, você toca no mais alto nível de fé. E essa fé move o céu. A fé que persiste. A fé que declara mesmo quando o cenário diz o contrário. A fé que sustenta mesmo no escuro. Quando você pensou que estava sozinho, na verdade estava sendo sustentado por mãos invisíveis. Você não sabe quantos livramentos eu já te dei, quantas situações eu reverti nos bastidores. Enquanto você se preocupava com o visível, eu trabalhava no profundo. E hoje, filho, se você chegou até aqui, existe algo que preciso lhe lembrar. Nem tudo que parece parado está abandonado. José passou anos sem compreender aquilo que eu estava fazendo. Davi recebeu uma promessa muito antes de vê-la se cumprir. Lázaro estava há 4 dias no sepulcro quando todos acreditavam que já era tarde demais. Mas aquilo que os homens chamam de fim,
Eu muitas vezes chamo de começo. E talvez esta seja a palavra que você precisava ouvir agora. Porque existe uma área da sua vida que parece congelada. Você ora, você espera, você acredita, mas nada parece mudar. Por isso, antes de continuarmos, faça algo simples. Vá aos comentários deste vídeo, toque no link azul, abra o livro Quando Tudo Parece Perdido, abra este livro. Leia algumas páginas e volte, porque algumas pessoas estão tão concentradas no problema que deixaram de enxergar aquilo que eu ainda estou preparando. E eu não quero que você perca a esperança justamente quando está mais perto da resposta. Porque quando você escolhe ser verdadeiro, você destranca corações que vivem trancados há anos. Não se esconda, não diminua. Há poder na tua forma de amar, de sentir, de reagir. O tempo da solidão está terminando. Eu estou trazendo conexões alinhadas ao teu propósito. Pessoas que não vão sugar tua energia, mas compartilhar tua fé. Gente que vai orar contigo, sonhar contigo, crescer contigo. Não mais relacionamentos de desgaste, mas de nutrição. O que antes drenava agora vai abastecer, e você não precisará mais fingir para ser aceito. Serás amado exatamente como é. Porque o amor que vem de mim começa onde o mundo costuma parar. Você será surpreendido por dias leves, por encontros que vão parecer resposta, por detalhes que carregarão sinais. Eu me comunico também nas pequenas coisas, e quando você começar a perceber minha presença nos detalhes, tua visão vai mudar. Vai parar de esperar apenas os grandes milagres e começar a agradecer pelo milagre de simplesmente existir, respirar, recomeçar. E esse reconhecimento será a chave para novos ciclos. Escreva nos comentários: a presença de Deus é meu refúgio. Esse é o tipo de confissão que cura, que fortalece, que gera atmosfera espiritual ao redor. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Salmos 18:2. Ele não é apenas socorro no caos, é estrutura no processo. E se te falta chão, eu sou tua base. Você chegou até aqui porque algo maior do que você acreditou que ainda havia esperança. E essa esperança é a ponte entre tua dor e teu milagre. Continue firme. Há um renovo se aproximando. Um novo capítulo que carrega mais do que respostas. Carrega propósito, direção, paz. E o que antes era luta, agora será testemunho. O que era lágrima, será celebração. Porque quando eu me movo, não deixo nada do mesmo jeito. Tudo muda, inclusive você. Se esta mensagem tem falado com o teu coração, compartilhe. Alguém precisa sentir isso também. Talvez você seja a ponte que levará cura para quem já estava prestes a desistir. E se deseja continuar ouvindo palavras que te reconectam com o que vem do céu, inscreva-se. Aqui, a fé será sempre reacesa. E escreva nos comentários: meu espírito escolheu confiar. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. O teu caminho está sendo redesenhado. Algumas portas se fecharam e você se questionou se errou em algum ponto. Mas entenda, nem todo fechamento é perda. Muitas vezes é proteção. Eu tirei você de onde tua alma não seria preservada. E mesmo que não compreenda agora, mais à frente você agradecerá por não ter ficado em lugares que já não te pertenciam mais. A paz que virá com essa decisão será o sinal de que você escolheu certo, mesmo que com dor. Você tem sentido o tempo correr de forma estranha. Dias que parecem longos, mas ao mesmo tempo, tudo passa rápido demais. Isso acontece quando a alma está em transição. O antigo ainda não terminou completamente, mas o novo já começou a te chamar. E essa dualidade gera desconforto.
Mas eu te digo, aguente esse intervalo. É curto, mas necessário. É nesse espaço entre o fim e o começo que tua fé será testada e aprovada. Você está quase lá. Você é mais forte do que imagina. Mesmo quando pensa que não vai conseguir, continua. Isso para o céu tem um peso imenso. Porque a verdadeira fé não está no dia bom, mas na escolha de continuar quando tudo diz o contrário. E você tem continuado. Tem amado mesmo ferido. Tem ajudado mesmo cansado. Tem perdoado mesmo sem ter recebido o pedido. Isso é maturidade espiritual. E isso não passa despercebido diante de mim. Haverá momentos em que você será tentado a olhar para trás, pensar como seria se tivesse feito diferente. Mas eu te digo, não perca tempo revivendo o que já foi. Não te chamei para permanecer em lamentos. O que passou serviu. Mas agora, olhe para frente. Há novos caminhos sendo abertos. Há promessas esperando tua decisão. O ontem não pode mais segurar tua identidade. Você é mais do que os erros que cometeu. Você é o plano que continua de pé. O que está por vir trará mais do que alívio. Trará sentido. Há uma sede em você que só pode ser saciada com propósito. Não se contenta mais com rotinas vazias. E é por isso que eu estou mexendo na tua agenda espiritual, trocando prioridades, reposicionando afetos. A partir de agora, você sentirá prazer em estar na minha presença. Não por obrigação, mas por desejo, porque o coração que me busca por amor encontra tudo o que precisa. Você não precisa mais lutar sozinho. Estou colocando pessoas certas em teu caminho. Gente que vai somar, não sugar. Relações que vão te fazer crescer, não se perder. Amigos que vão orar contigo e não apenas andar ao teu lado. Conexões que nasceram no céu e que têm propósito eterno. E quando essas pessoas chegarem, você saberá, porque haverá paz, haverá descanso. E tudo o que te fazia duvidar será silenciado pela certeza que só a minha presença traz. Você é como uma terra fértil que passou tempo demais sob pedras, mas agora eu estou removendo tudo o que impedia tua raiz de crescer. As mentiras que você acreditou sobre si mesmo, as palavras que te feriram, as comparações que te diminuíram, tudo isso está sendo desfeito. O que nasce agora é a autenticidade. Uma versão de você curada, forte e sem medo de florescer. Eu estou plantando em ti uma nova identidade, e ela dará frutos em abundância. A tua voz tem poder, e por muito tempo você se calou para manter a paz, para evitar conflitos, para não incomodar. Mas agora, eu estou ativando tua expressão. Você vai falar com autoridade, vai orar com ousadia, vai aconselhar com sabedoria. E tudo isso virá não da teoria, mas da experiência, do que você viveu, do que sobreviveu, do que suportou. A tua história será chave para abrir portas na vida de outros, porque quem viveu carrega a autoridade. Permita-se recomeçar, mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas. O recomeço não exige garantia, exige coragem. E você tem mais coragem do que pensa. Você já enfrentou coisas que pareciam impossíveis. Já se levantou quando ninguém acreditava mais. Já sorriu quando tudo pedia lágrimas. E é por isso que eu te honro. Porque quem escolhe recomeçar mesmo cansado, está dizendo ao mundo: eu ainda creio. E isso tem um valor imensurável no céu. Escreva nos comentários: minha jornada é guiada por Deus. Isso será um selo profético sobre os teus passos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Essa confiança será o teu mapa. Mesmo sem saber o destino final, tua fé vai te levar exatamente onde deve chegar.
Você sente que carrega mais do que consegue explicar. Há uma expectativa silenciosa dentro de ti, como se tua alma esperasse por algo que ainda não chegou. E isso não é carência, é chamado. É a memória do teu espírito reconhecendo que foi feito para algo além do que os olhos podem ver. Eu plantei dentro de você um destino. E mesmo que tenha tentado fugir, se distrair, apagar, o que é meu não se desfaz com o tempo. O que eu marquei permanece. Você foi esculpido com intenção. Não nasceu do acaso. Não caminha por sorte. Cada detalhe da tua jornada foi observado com zelo. Até mesmo os desvios que te afastaram por um tempo foram cercados por graça. Porque mesmo quando escolheu caminhos contrários, meu olhar te alcançou. E agora, com tua atenção despertando, eu me aproximo mais uma vez. Não com imposição, mas com ternura. Não para cobrar o que faltou, mas para ativar o que ainda existe. Existe algo em ti que o mundo tentou calar. A tua voz, tua sensibilidade, tua coragem de crer em coisas invisíveis. Mas mesmo sufocando, isso nunca morreu. E agora começa a ressurgir. Um desejo de se reconectar com o que é eterno. De viver além do automático. De se reencontrar com o propósito que um dia te fez sonhar com olhos abertos. Eu estou soprando sobre isso. Soprando sobre o que parecia esquecido. E você sentirá o renascer. Você não está distante demais para voltar. Não errou tanto que eu não possa redirecionar. Não quebrou tanto que eu não possa refazer. Eu sou especialista em recomeços. E o que o mundo chama de fim, eu chamo de reinício. Teus pedaços não me assustam. Eu os recolho com cuidado. E com cada fragmento, eu reconstruo uma obra que será mais forte do que a original. O ouro mais puro só se revela no fogo mais intenso. E o que foi queimado será agora moldado. Quantas vezes você pensou que ninguém te entendia? Que teus sentimentos eram profundos demais, confusos demais para serem explicados? Mas eu entendo. Eu te vi quando ninguém olhava. Te escutei quando tudo em volta se calava. E guardei tua dor como semente. Porque há coisas que só florescem quando são regadas com lágrimas. E as tuas não foram em vão. Estão prestes a gerar frutos de paz, maturidade e direção. Se esta palavra está despertando algo dentro de ti, compartilhe, seja canal para que outra vida também volte a ouvir a voz do céu. Alguém perto de você precisa dessa luz. E se deseja continuar recebendo essas mensagens que tocam fundo, inscreva-se. Há sempre uma nova porção sendo liberada aqui. E se teu coração sentir, escreva nos comentários. Meu coração reconhece tua presença. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Você não precisa mais fingir que está tudo bem quando por dentro tudo pede ajuda. Chegou o tempo de parar de disfarçar força. Porque a verdadeira força nasce quando você se permite ser verdadeiro. E hoje, eu estou tocando nessas áreas que você escondeu por medo de não ser compreendido. O que estava abafado começa a respirar. Aquilo que parecia perdido começa a ser resgatado. E o que foi deixado para trás, agora volta com forma e propósito. Tua jornada foi marcada por lutas silenciosas. Muitas vezes, você teve que ser o apoio de todos enquanto por dentro estava em pedaços. E ainda assim escolheu amar. Escolheu continuar. Escolheu cuidar. Isso não passou despercebido. O céu registrou tua fidelidade nas pequenas coisas. E por isso, eu te entregarei grandes. Não porque você exigiu, mas porque semeou com fidelidade. Agora é tempo de colheita. Prepare teus braços, porque o que vem é abundante. Você já cansou de tentar se encaixar em lugares onde tua essência não era respeitada.
tentou diminuir tua luz para não incomodar, tentou silenciar tua fé para não parecer demais. Mas hoje eu te digo: pare de esconder quem você é, porque foi exatamente essa luz que eu coloquei em ti para romper com o padrão. A tua diferença é tua marca, e quando você abraça a tua verdade, o céu se manifesta com mais liberdade sobre tua vida. Existe um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Ela não nasce do que está ao redor, mas do que está enraizado. E essa paz está chegando em ti agora. Ela começa no teu espírito, alcança tua mente e invade teu corpo. Uma paz que não precisa de explicação, porque ela carrega um nome. Eu sou a tua paz. E onde eu estou, o medo perde força. As pressões se dissolvem. E você descansa, mesmo que ainda esteja no meio do processo. Tem uma presença te envolvendo agora. Não é sugestão, é realidade. É o toque suave que acalma, que te faz respirar mais fundo, que muda o clima ao teu redor. É o meu espírito confirmando que essa palavra não é apenas bonita, é viva. E foi liberada neste tempo exato porque você precisava. Não ignore esse momento. Ele carrega a cura. Ele traz respostas. E marca o reinício de uma história escrita com a tinta da eternidade. Você já tentou controlar tudo e percebeu que o controle não traz segurança, só exaustão. Mas hoje, eu te convido a soltar, a entregar o que não faz mais sentido carregar. O futuro está seguro em minhas mãos. E a liberdade que você procura não está em saber tudo, mas em confiar. A fé não exige garantias, exige rendição. E quando você solta o peso e se apoia em mim, começa a viver o que realmente tem valor. O tempo do medo está sendo substituído por tempo de ousadia. Onde antes você recuava, agora irá avançar. Onde antes você se calava, agora será voz. Não mais limitado pelas experiências passadas, mas impulsionado pelo que eu estou revelando agora. Você vai caminhar com mais leveza, falar com mais certeza, amar com mais profundidade, porque está sendo curado por dentro. E quem é curado, cura. Quem é tocado, toca. Escreva nos comentários: meu recomeço começou hoje, porque cada declaração de fé ativa movimentos espirituais. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Não é futuro distante, é agora. Não é para outros, é para você. E essa renovação começa com a escolha de crer. A dúvida tentou roubar tua identidade, mas a verdade que eu falo sobre você é mais forte do que todas as vozes contrárias. Você não é frágil, não é atrasado, não é um erro. Você é um projeto divino que está em andamento. E quando o processo parece longo, é porque a estrutura precisa ser firme. Não te preparo para pouco. O que está por vir é grande demais para ser entregue a um coração raso. E o teu já foi aprofundado o suficiente. Você será referência de restauração. Não por ter vivido perfeição, mas por ter superado com fé. As pessoas não serão tocadas pelo que você diz, mas por como você vive. Tua maneira de reagir, de amar, de permanecer, será a inspiração. Não se trata de palco, se trata de presença. E onde tua vida passar, algo será semeado. Porque o que eu fiz em ti não pode mais ser escondido. Será testemunho vivo. Será voz sem microfone. Será cura sem discurso. Nem todo mundo vai entender teu processo. E está tudo bem. Não foi a eles que eu revelei teu chamado. Foi a você. Então pare de buscar explicação onde só cabe fé. Tem coisas que são entre você e o céu. Tem respostas que só serão dadas no silêncio da oração. E tem direções que só quem está sensível ao meu espírito consegue ouvir. Continue nesse caminho. Ele é estreito, mas é seguro.
Ele parece solitário, mas está cheio da minha presença. Você ainda verá restauração em áreas que considerava fechadas. Corações se abrirão novamente. Relacionamentos serão realinhados. Sonhos adormecidos voltarão à superfície. Não porque você forçou, mas porque eu estou liberando. O tempo que parecia parado era, na verdade, um tempo de preparação. Agora tudo se organiza, tudo se revela, e o que estava encoberto começa a ganhar forma, sentido e direção. O amor que eu tenho por você não depende do que você faz, mas de quem você é para mim. E você é alguém por quem eu entregaria tudo, alguém por quem eu cruzaria desertos, acalmaria tempestades, moveria céus. E eu fiz isso, estou fazendo isso agora, porque onde há uma alma disposta, há um céu em movimento. E você, com todo o teu cansaço, tua dor, tua fé quebrada, ainda assim está aqui. E isso basta. Porque quem escuta meu chamado nunca volta igual. A voz que te chama hoje é a mesma que criou tudo o que existe. E se ela cria mundos, pode recriar tua história. Eu não preciso de muito. Eu preciso de entrega, de espaço, de um coração sincero. E isso você tem. Mesmo sem entender tudo, você ainda escuta, ainda responde. E por isso eu declaro: tua história terá um novo tom, uma nova luz, um novo final. Porque o céu não arquiva quem ainda tem capítulos por viver. E os teus, eu mesmo escrevo, agora. Se esta mensagem tocou o mais profundo do teu ser, então não deixe essa semente parar em você. Curta agora este vídeo como um ato de fé. Inscreva-se para continuar recebendo palavras que alinham o teu espírito com os céus e compartilhe com quem você ama. Alguém precisa ouvir isso hoje. Há muito mais sendo liberado aqui, e cada novo vídeo carrega direção, força e revelação para a tua jornada. Continue por aqui, porque tua caminhada acaba de ser reativada. Este é só o começo.